nova disposição que Tu nos destes em praticar a Tua palavra. Te louvamos pelas decisões que o Senhor nos ajudastes a tomar de acordo com a Tua palavra. Te louvamos por renovarmos os nossos compromissos e as nossas alianças de acordo com a Tua palavra. Te louvamos por essas perturbações e crises de consciência que nos sobrevêm, porque o Senhor tem produzido em nós uma ressensibilização. O Senhor tem reacendido dentro de nós as fagulhas e chamas do amor à Tua palavra. Pedimos ao Senhor que isso se transforme em nós, em um espírito inabalável. Abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento, nos deixe permeáveis à Tua palavra e ao Teu Espírito, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim diz o Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 7, a partir do verso de número 24. Assim diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e a casa caiu, desmoronou, foi água abaixo, porque a casa não estava edificada sobre a rocha, e grande foi a sua ruína. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Na nossa série de mensagens, Minha Casa na Rocha, nós já falamos aqui sobre os princípios segundo os quais nós devemos edificar a nossa casa. Na segunda mensagem, nós falamos sobre os ventos, os tipos de ventos, esses ventos que sopram a nossa casa, e sopram sobre a casa construída tanto na rocha, quanto a casa construída na areia. Hoje nós falaremos sobre os alicerces, sobre a base de uma casa edificada na areia. Quando Jesus fala, aquele que edifica a sua casa na areia, sopram os ventos, transbordam os rios, combatem contra aquela casa, e aquela casa cai. Por que ela cai? Qual é a base? Qual é a arquitetura? Qual é a engenharia? O que está por trás dessa casa construída sobre a areia? E aí, quando nós pegamos o sermão de Jesus, que se encerra com esse texto que acabamos de ler, mas tem um início no capítulo 5, nós vamos perceber que Jesus, por diversas vezes durante o sermão, ele nos adverte e nos exorta, dizendo assim: não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Essas exortações de Jesus são as indicações sobre essa base, esse material que constrói a nossa vida. Jesus fala, não fala dessa maneira, não haja assim, não sinta, não guarda esse tipo de sentimento. Por pelo menos 10 vezes, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus nos adverte sobre não faça isso, não haja assim, não fale aquilo. E esses não de Jesus são essas bases movediças,
segundo as quais nós construímos a nossa casa sobre a areia e ela cai. Vamos à primeira. A primeira está no verso 17 do capítulo 5, quando Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O primeiro ensinamento de Jesus, e o Tiago Marques, mas a Graziela vão falar melhor do que ninguém, é que não se constrói sem planta, sem projeto, e que espiritualmente significa princípios e referências. Você não pode construir uma casa, Cícero, sem planta e sem projeto. Isso significa sem princípios e sem referências. Por isso que Jesus diz: não pensem vocês que eu vim revogar a lei, os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Quando nós falamos de princípios de construção e edificação da vida, nós estamos falando de princípios que são universais e que são atemporais. Universais porque se aplicam no Brasil, na China, no Japão, na África, na América. São universais, são para todos. E atemporais é porque são princípios que foram aplicados na época de Jesus, depois de Jesus, e que podem ser aplicados hoje. Por isso que recebe o nome atemporal, porque não está limitado em um tempo cronológico. Então, princípios são bases, princípios são fundamentos, e a nossa casa tem que estar edificada sobre princípios e bases. Que princípio é esse? Palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser encarnada dentro de nós, nas nossas ações, pensamentos, falas, atitudes, gestos, e nós devemos de fato levar essa palavra séria na nossa prática. Não se trata de uma espiritualidade sentimental. Porque eu me arrepio, eu senti no meu coração. Não se trata de uma espiritualidade que está apenas no campo das nossas subjetividades interiores, mas é uma espiritualidade praticada. Aquele que ouve e pratica. Por isso, eu tenho medo das nossas casas que estão sendo edificadas hoje, porque ninguém mais edifica segundo a palavra. Não conhecemos a palavra, não estudamos a palavra e não trazemos a palavra para dentro do nosso lar. Então, uma casa construída sobre areia é uma casa sem planta, sem projeto, é uma casa sem princípios da palavra de Deus. Segundo, aquele que constrói usando lixo como alicerce para o ser. E aí é interessante, porque do verso 21 ao verso de número 26, Jesus vai falar sobre isso. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e você seja recolhido à prisão. Verso 26, em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Construir uma casa sobre a areia é usar o lixo como construção. Esse lixo, ele é materializado aqui por Jesus pelas nossas antipatias, pelos nossos ódios, pelos nossos desprezos. Antipatia é o oposto de simpatizar, de sentir, de gostar graciosamente. A gente tem muito mais facilidade para antipatizar do que para simpatizar.
Por isso que geralmente nós sempre estamos falando, não fui com a cara de fulano. Você nunca gera simpatia. Essa pessoa antipática, que semeia no coração antipatia, ela tende a, depois da antipatia, gerar ira. Essa ira depois se converte em ódio, e o ódio depois se converte em desprezo. É como literalmente você virar para alguém e falar: você não existe para mim. E aí, quando você constrói uma casa sobre esse lixo atômico, gera pelo menos duas consequências. Em primeiro lugar, onde há lixo, se rompe a comunicação com Deus. Por isso, aqui Jesus está dizendo: não adianta você ter uma espiritualidade religiosa em ofertar, em orar, se o que há dentro do seu ser é lixo. Deixa a sua oferta no canto, vai lá, pede perdão, reconcilia com seu irmão e depois você volta. Em segundo lugar, Jesus está nos ensinando que essa pessoa que tem um lixo existencial, ela vai transformar a mente dela em uma prisão, onde ela mesma será condenada. Daí porque quem é mais escravo dos nossos ódios e das nossas faltas de perdão somos nós mesmos. Porque você não esquece a pessoa, você fica pensando na pessoa 24 horas, 48 horas, 56 horas por dia. A sua cabeça processa somente pensando na pessoa. Você não consegue dormir por causa da pessoa, você não consegue trabalhar por causa da pessoa, e a sua vida fica escrava e refém dessa pessoa. Então, quem constrói sua vida tendo como base o lixo, se vulnerabiliza. Por isso que pessoas que odeiam, têm dificuldade para amar, vão se tornando pessoas amargas, espinhosas, e depois se tornam doentes, porque ninguém aguenta ficar odiando o tempo todo. Então, cuidado com o lixo, para você não construir a sua casa edificada no lixo. Terceiro, aquele que constrói a sua casa no castelo das fantasias hedônicas. Hedonismo significa a busca incessante do prazer. E aí, do verso 27 ao verso 32, Jesus vai tratar de um tema que é o adultério. E ele fala que o adultério, ele não começa, ou ele não somente se materializa no ato sexual em si. Jesus ensina que a sua mente, se ela se tornar um cabaré, se ela se tornar um real privê dentro de você, ali mesmo, você está construindo a sua vida em um castelo de fantasia hedônica. Viagens sexuais que você faz na sua mente e que nunca param. Você falta literalmente estuprar alguém ou ter uma relação sexual com alguém na mente quando você olha para uma mulher e coisifica aquela pessoa como se ela fosse um objeto, um prato a ser servido para você. E você vai enchendo a sua mente disso, essas fantasias que vão se acumulando dentro de você, essa pornografia mental sem limites que vai se acumulando dentro de você, e que obviamente vai gerar um desmoronamento da sua casa. Se você ficar brincando com fantasias na mente, meu irmão, você vai edificar sua casa sobre a areia. Quarto, Jesus fala sobre aquele que constrói a sua casa tendo como argamassa o barro. Do verso 33 ao verso de número 37, Jesus vai falar sobre a importância das palavras.
E aí Jesus fala aqui sobre a inconsistência das palavras, aquelas pessoas que não têm consistência na palavra, que não cumprem o que falam, e que não cumpre o que fala, e que constantemente vai desenvolvendo mecanismos de fuga e de fuga da responsabilidade. Você está sempre culpando alguém ou transferindo para alguém uma responsabilidade que você não cumpriu ou uma palavra que você deixou de cumprir. E aí essa inconsistência, esse barro como argamassa são as mentiras. E não somente as mentiras, Caleb, mas é a falta de firmeza na palavra, e isso tem um poder demolidor terrível. Isso destrói casamento, porque quando você perde confiança em alguém a partir da palavra, tudo desmorona. Se você perde confiança em alguém porque essa pessoa não cumpre o que fala, ou porque essa pessoa mente demais, a confiança é abalada. Aí depois disso, meu irmão, é efeito dominó. Olhe para os seus relacionamentos, faça uma reflexão, quantas feridas já foram abertas por causa da inconsistência da sua palavra, e perceba se é possível construir a sua casa tendo barro como argamassa. Quinto, do verso 38 ao verso de número 42, Jesus vai tratar da vingança, e aí ele vai nos ensinar de uma forma clara que aquele que constrói na casa dele um tribunal de justiça ao invés de uma casa de paz, a casa vai cair. Uma casa que é uma casa cheia de pesos, cheia de juízos, que é uma casa cheia da lei fria, toma lá da cá, ao invés de ser uma casa de paz, de misericórdia, de reconciliação, ela se torna um tribunal de justiça, porque justicismo não ergue nada. Não existe relacionamento permanente e duradouro baseado apenas no justicismo. É preciso graça, é preciso perdão para que algo seja edificado, porque a lei do olho por olho e dente por dente vai pagar, arruína qualquer projeto familiar, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então a sua casa é muito mais um tribunal de justiça ou uma casa de misericórdia? Você é daquelas pessoas que você sente a necessidade toda hora de dar um troco? Vai pagar com a mesma moeda? Aqui fez, aqui se paga, você nunca dá uma trégua. Eu pedi um sal, ele não me passou, então também não vou passar a faca para ele. Você percebe que essas picuinhas em torno de justiça, porque você fez isso, eu não vou fazer, vai tornando uma relação insustentável. É um ping-pong que vai tomando grandes proporções. E aí, quando você faz uma viagem no tempo para saber por que nós estamos tão arruinados assim, você vai na origem das coisas e você descobre, foi por causa de um sal que não foi passado, e virou toda essa tempestade no copo d'água. Então Jesus está dizendo para tomarmos cuidado com esse nosso sentimento de vingança, de justicismo, dentro do lar, dentro da casa, porque se construirmos uma casa nesse sentido, a casa não permanece em pé. Sexto, aquele que constrói fachadas, como a gente costuma dizer para inglês ver. E aí Jesus vai falar disso do capítulo 6, do verso 1 ao verso 18. Jesus só vai tratar desse tema da casa de aparência, da espiritualidade de aparência, do sujeito que oferta e que ora tocando trombone para que todo mundo saiba quem ele é. Então você constrói uma casa por fora que é bonita, que é linda, uma fachada espetacular, Josinão, mas quando vai olhar a base da casa, é toda de areia. Essa casa vai cair. Então pessoas que são preocupadas demais com a aparência, mas que não cuidam do interior,
elas acabam destruindo a sua casa. Eu desconfio muito de gente que fica publicando toda hora, que ama a esposa dele e que a esposa dele é a mulher mais perfeita para ele. Pode desconfiar de gente que não sai da internet publicando isso toda hora, porque isso acaba sendo um fenômeno psicológico de maquiar a verdadeira relação. Ele precisa transmitir uma coisa que ele não vive, para ele se autoconfortar com aquilo que ele está publicando. Porque o que prevalece é o que é feito a quatro paredes, na intimidade e no secreto. É a vida íntima do casal ou da família. Seja em qualquer nível de vida, se você tiver que construir alguma coisa, o que vai prevalecer é aquilo que é construído na base da intimidade. 7. Aquele que constrói tudo nas poupanças que desperdiçam o ser. Jesus vai tratar disso a partir do verso 19, no capítulo 6, até o verso de número 21. Jesus fala: cuidado, você que investe em tesouros terrenos, porque essa ambição desenfreada do ser, ela não deixa que o seu ser se mantenha em saúde. Porque se você não usar o dinheiro por bem, você vai ser escravizado por ele. Além do mais, você vai ser tomado por uma ansiedade pelo seu futuro, que vai roubar o seu presente e que vai drenar, vai escravizar as forças do seu ser. Então não existe casamento e família que consegue permanecer quando constrói na base da ganância do ter. A ganância do ter destrói qualquer projeto de família. Familiares gananciosos pelo ter não deixam nem enterrar o defunto para discutir a herança. Lá mesmo no enterro já começa o quebra-pau. No enterro. Em alguns casos, enquanto a pessoa está hospitalizada, o pau já começa a quebrar. Quem vai ficar com o que vai acontecer e pronto, final. Cuidado com isso. 8, aquele que constrói um kitnet psicológico, ele constrói sobre bases movediças. Isso nós aprendemos no capítulo 7, do verso 1 ao verso 4. A construção de uma vida apequenada, apertada por pesos e julgamentos, é uma vida sem generosidade. Gente, uma vida sem generosidade é terrível. Ela é uma vida restrita a limitações, a medidas, a contas, a centavos. Uma vida assim é uma vida que vai se tornando sem graça, onde tudo é contado. Eu fiz, vou levar um troco, você fez isso, você vai receber em troca. Você vai caindo na mesquinhez. Seja mais aberto, pare de olhar a vida sempre com um microscópio, porque senão você vai apequenar o seu casamento e a sua família. Penúltimo, base movediça da construção das nossas casas, é aquele que constrói a sua casa com a base daquilo que nós chamamos casa de Madame Porcina e do Senhor Malta. Quem é mais antigo aí vai lembrar do Roque Santeiro. Que é construir uma casa em um lugar onde os porcos comem com nossos filhos. Daí Jesus fala do verso 6, no capítulo 7, não deis aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas. Para de ficar compartilhando e expondo a sua família, o seu casamento, a sua vida. Você
fica jogando pérolas aí para todo mundo ver. Isso acaba te vulnerabilizando. Intimidade sua você não compartilha com quem não merece ou não precisa ser compartilhado. Você não fica lançando pérolas por aí. Tem pais que desnudam os seus filhos em público. Um dos nossos obreiros estava brincando comigo numa última reunião de liderança. Nós falou: pastor, eu estou amando as reuniões de liderança aqui da igreja, porque o senhor trata em público o que tem que ser tratado em público. E se existe alguma situação em particular, o senhor trata em particular. Mas eu venho de uma experiência religiosa onde o pastor, na primeira reunião, com todo mundo presente, já descia, já batia em todo mundo e já ficava aquela coisa constrangida e sem graça. Você se sentia totalmente nu e exposto para todo mundo ver. Então, cuidado com a exposição. Com a exposição. Tem o seu pastor, tem alguém de confiança, para você falar das coisas particulares que devem ser compartilhadas, que você não deve carregar sozinho nas costas. Mas cuidado com quem você fala e para quem você fala. Por último, aquele que constrói a capela do lobo mau, esse está construindo a casa sobre areias movediças. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não brinque de chapeuzinho vermelho dentro da sua casa. Como dizem os mais antigos aqui no Goiás, não coloque raposa para tomar conta de galinheiro. Não coloque raposa para tomar conta de galinheiro. Do verso 15 ao verso 16, o que nós aprendemos aqui? Cuidado para quem você confia a sua vida espiritual. Quem são seus pastores? Qual é a igreja que você congrega? Qual é a sua comunidade? Um tempo atrás, uma filha na fé, que eu discipulei, batizei, que acompanho e pastoreio, estava participando de algumas reuniões em uma outra comunidade. Um dia eu chamei ela, disse para ela: escuta, você sabe quem é pelo menos o pastor, esse pastor que você está ouvindo? Você sabe quais são os princípios, os fundamentos dessa comunidade? Como é que você vai indo, vai falando e vai se entregando assim a uma igreja que você não sabe, a um pastor que você não conhece? Diz para ela: cuidado com isso. Alguns dias depois, um escândalo apareceu e ela me ligou e disse: pastor, eu preciso te ouvir mais. Então, cuidado com as pregações que você leva para sua casa. Cuidado com os ambientes religiosos que você frequenta, porque você pode estar colocando o seu marido, a sua esposa e os seus filhos para aprender com o lobo mau. Com o lobo mau. Com pessoas que vão arrancar a lã. E ovelha que convive demais com o lobo aprende a morder, viu, irmãos? Aprende a morder. Aprende a dar deitada. E lobo que convive demais com ovelha, quando está com fome, come todas elas, arranca tudo delas. E é isso que muitas igrejas têm se tornado: balcão de negócios. E mais do que isso, quando não é balcão de negócios, prostíbulo.
usam da sua pseudo-autoridade espiritual para enganar as irmãzinhas e levarem as irmãzinhas para cá. Quem é o seu pastor? Quem é a sua igreja? Cuidado com quem você leva para a sua casa, porque você pode estar edificando a sua casa sobre a areia. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus nos livre de construirmos a nossa casa sobre a areia. Nos coloquemos em pé, por favor. Aleluia. Enquanto estamos cantando, nós vamos orar. Nós vamos agora colocar diante do Senhor as nossas vidas e as nossas famílias. E você vai pedir ao Senhor que a sua casa seja edificada sobre a rocha e não sobre a areia. Teus filhos e os filhos, teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Senhor nosso Deus, nós invocamos agora o Teu nome, Senhor. Nós queremos edificar a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Nós queremos, ó Deus, edificar a nossa casa segundo a Tua palavra. Essa palavra viva e eficaz, universal e atemporal. Queremos construir uma casa com projeto, com planta. Queremos construir uma casa, meu Pai, que seja casa e não uma kitnet psicológica, não uma casa apenas com fachadas exteriores, não uma casa edificada sobre o lixo, mas edificada sobre a base que é o Senhor, uma casa edificada segundo o Teu Evangelho. Senhor, guarda a nossa casa. Senhor, livra-nos de nos tornarmos aqui